Olá. Hoje a gente está com umas fontes aqui que, olha, pintam um quadro bem curioso sobre a Air Botsuana. Parece que a gente está montando um quebra-cabeça, sabe? Tem peças como um conselho novo chegando, uma frota de aviões meio misturada, alguns até parados, contratos que estão sendo questionados e uma situação financeira que, bom, preocupa um pouco. Nossa missão aqui é juntar essas informações para entender o que está pegando mesmo. Quais são os desafios dessa reestruturação que eles anunciaram? Ok, vamos lá então. Para começar, a primeira coisa que esse conselho novo fez, segundo as fontes, foi decidir dar uma olhada geral na frota. O objetivo que eles falam é melhorar a receita e talvez deixar a operação mais ágil, mais enxuta. Mas o que isso quer dizer na prática para uma área? Olha, mexer na frota é mexer na espinha dorsal da empresa, né? A escolha dos aviões define basicamente tudo. Que rotas você vai voar, quanto custa cada voo, o consumo de combustível, a manutenção, até a imagem da companhia, sabe? O fascinante aqui é que não é só ter avião, é ter o avião certo para sua estratégia. Então, uma reavaliação dessas pode ser sim o começo de uma virada bem grande. Se a frota que eles têm hoje não bate com os objetivos de receita, de eficiência, aí a conta não fecha. Entendi. Faz sentido. E como é que está essa frota hoje? Pelo que a gente viu aqui, a Air Botsuana opera com 2 ATR 72600, que são turbohélices, né? Isso, para voos domésticos e ali para a África do Sul. E tem também um Embraer E175, um jato, para rotas regionais um pouquinho mais longas. No papel, parece uma combinação que faz sentido, talvez. Poderia fazer. Mas aí complica. Tem um outro Embraer, um E170, que está parado para manutenção pesada desde abril de 2025. E um ATR 42500, mais antigo, que eles estão tentando vender. Exato. E avião parado é custo, né? Não está gerando receita, só despesa. Com certeza. E além desses que estão fora de operação, tem a situação bem particular dos 2 jatos ERJ-145. Esses foram comprados com apoio do governo em 2024. Foi um investimento até que considerável. Sim, eu vi isso. Só que olha que curioso, eles nem são operados pela Air Botsuana. Estão alugados para a West Air Aviation, uma empresa da Namíbia. É um tipo de acordo chamado ACMI. Basicamente, a West Air cuida de tudo. Avião, tripulação, manutenção, seguro. Espera aí. A Air Botsuana comprou os aviões, mas quem opera é outra empresa de outro país? Por quê? Pois é. Aí que entra a parte regulatória. As fontes indicam que teve alguma restrição em Botsuana que impediu o registro desses aviões lá. Por isso, registraram na Namíbia. Se a gente junta isso com o resto, nossa, adiciona uma camada de complexidade operacional e regulatória bem grande. Quer dizer, você tem ativos comprados com dinheiro público, mas que não podem ser usados diretamente na operação principal por causa de regras internas e acabam com terceiros. Isso levanta umas perguntas sobre o planejamento, né? E aí, sabe, tem um ponto que chama muita atenção. As fontes são bem claras nisso. Uma das prioridades desse Conselho Novo é justamente botar uma lupa em contratos que eles acham controversos. E adivinha qual está no topo dessa lista? Deixa eu adivinhar, o leasing dos RJ-145. Exato. Parece que tem umas dúvidas bem sérias se esse arranjo todo compensa mesmo, sabe? E se foi feito tudo certinho, dentro das regras. É um nó que o pessoal novo quer desatar logo. E essa pressa toda faz muito sentido quando a gente olha o pano de fundo financeiro, né? A situação, pelo que dizem, tá delicada, a companhia vem num declínio, não tem contas auditadas publicadas desde 2021. Isso é um sinal de alerta enorme em termos de transparência, de gestão. Nossa, desde 2021 sem auditoria? Pois é, sem números confiáveis, como é que você planeja o futuro? Como toma decisões? Tem até relatos de dificuldade para pagar salário, que precisou de ajuda do Ministério para cobrir. Ou seja, não dá para saber direito qual a real saúde financeira da empresa. Falta essa visibilidade. Exatamente, e isso levanta uma questão muito importante sobre a sustentabilidade, né? Operar meio que às cegas financeiramente enquanto lida com uma frota complicada, avião parado, contrato sendo questionado, é uma receita para dar problema. Essa pressão financeira toda com certeza está empurrando o Conselho Novo para tomar medidas mais drásticas, como essa reavaliação da frota e a revisão dos contratos.
Não é só otimizar, é talvez sobrevivência mesmo. Então, resumindo a ópera, o que a gente tem é um cenário bem complexo. Um comando novo tentando arrumar a casa. E uma frota com peças que não se encaixam muito bem, avião no chão, outros num esquema de leasing complicado que agora está sendo questionado. E tudo isso com as finanças aparentemente no vermelho e sem a clareza dos números auditados. Para quem acompanha a aviação regional na África, a Air Botsuana vira um estudo de caso interessante, né? Sobre os desafios de gerir uma estatal nesse setor. Exato, é uma encruzilhada bem crítica mesmo. E isso leva a gente para uma reflexão final, olhando só para o que as fontes trouxeram. Considerando esse histórico de investimento do governo em aviões que agora estão aí, sob análise, sendo operados por outra empresa em outro país por causa de barreiras internas. Que tipo de alinhamento fino, sabe, entre a estratégia do governo e a capacidade operacional real da Air Botsuana vai ser preciso para essa reestruturação dar certo? Para não ser só mais uma tentativa, mas um caminho viável para o futuro. Essa parece ser a pergunta que está no ar lá em Gaborone agora. Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos números mais recentes da Boeing, sabe? Focando naqueles dados de entrega e pedidos de junho de 2025, que acabaram de sair. A ideia é entender o que esses números sinalizam, né? Sobre a recuperação da empresa e também como está o mercado de aviação. E olha, a notícia que mais chama atenção é um aumento bem importante nas entregas. Foram 60 aeronaves, isso dá tipo 27% a mais que no ano passado. E o ponto crucial, 8 delas foram para a China, marcando aí a retomada das entregas depois daquela pausa toda por causa das tensões comerciais, né? Ok, vamos analisar isso. Exato. E é fascinante ver como essas entregas são, tipo assim, a linha vital da Boeing, né? Para fabricantes como ela, o grosso do pagamento vem só na hora da entrega do avião. Então, por uma empresa que passou por anos bem complicados, com produção e dívida e tudo mais, cada avião entregue é um passo, sabe? Um passo crucial para a saúde financeira. Não é à toa que o Wall Street fica super de olho nesses números. Nossa, faz todo sentido. Mas essa dependência tão forte da entrega, isso não cria uma vulnerabilidade a mais? Sei lá, se a produção engasgar de novo. Ah, sem dúvida. É uma pressão constante, né? Qualquer probleminha na linha de montagem ou mesmo na certificação bate direto no caixa. Por isso que a consistência é tão chave quanto o volume em si. Mas, voltando a junho, a composição das entregas foi bem interessante também. Sim, eu estava olhando aqui os detalhes. Foram 42 jatos 737 MAX. O carro-chefe ainda. Exato. Depois, 9 777 Dreamliners, 4 cargueiros 777 e 5 767. Sendo que 3 desses 767 vão virar aqueles aviões tanque KC-46, né? Isso. E um detalhe que me pegou foi a história das entregas para a China. A Southwest Airlines recebeu 10 737 MAX, certo? Só que 5 deles foram direto para empresas aéreas chinesas. E, além disso, teve entrega direta de um 787 e 2 cargueiros 777 para lá. O que será que isso indica? Uma estratégia diferente para a China? Olha, essa triangulação via Southwest, por exemplo, é bem interessante. Pode ser uma forma pragmática, talvez até meio colaborativa, de acelerar a volta do MAX para os céus chineses, sabe? Contornando talvez alguma burocracia. É um movimento estratégico, com certeza, nesse quebra-cabeça da recuperação da Boeing por lá. E isso também tem reflexo nos pedidos, claro. Falando em pedidos, como é que foi junho? Teve um bom volume? Então, junho trouxe 116 novos pedidos brutos. Foi um número forte. Sendo 54 para o 737 MAX e 62 para o 787. Tivemos umas encomendas grandes, tipo 12 jatos 737 da Alaska Airlines e, olha só, 32 Dreamliners para British Airways. Nossa, 32 para British? Pois é, mas é sempre bom lembrar, teve também um cancelamento. A Singapore Airlines cancelou 3 737 MAX. Aí fazendo a conta, né? Depois desses ajustes, o número líquido de pedidos em junho ficou em 113. Esse número líquido é que mostra a confiança real do mercado, né? Entendi.
Menos que maio, que tinha sido recorde, mas ainda assim um número sólido. Exatamente. Ajuda a compor um primeiro semestre forte, sim. E colocando junho nessa perspectiva maior, como é que fica o quadro geral do primeiro semestre de 2025 para a Boeing? Bom, no acumulado desses 6 meses, a Boeing registrou 668 pedidos brutos, o que deu, no fim das contas, 625 pedidos líquidos. Isso mostra que mesmo com variações de um mês para o outro e alguns cancelamentos, a demanda por avião novo continua bem aquecida. E do lado das entregas, o semestre fechou com 280 aeronaves entregues. E o 737 MAX continua sendo o grande motor, né? Foram 206 só dele. Impressionante o peso do MAX. Então, com esses números de entrega subindo, puxados pela volta da China, e os pedidos mostrando essa demanda firme no semestre, qual o retrato que a gente pode pintar para a Boeing agora? Olha, eu diria que é um quadro de otimismo, mas com cautela. Os números de junho, especialmente essa retomada na China, são um impulso muito importante e necessário para a recuperação financeira. Mostra que a empresa está conseguindo sim aumentar a produção e destravar mercados essenciais. Por outro lado... Sempre tem um mas, né? Pois é, a flutuação nos pedidos de um mês para o outro e essa dependência forte do 737 MAX são pontos que exigem atenção, sabe? Não dá para relaxar. Entendido. Então, para resumir, junho foi positivo, mais entregas, a China voltando para o jogo, que é vital para a Boeing respirar financeiramente, mesmo que os novos pedidos tenham dado uma variada. Exatamente. E isso, sabe, nos leva a uma reflexão importante para o futuro.